bom dia para vocês que nos assistem aos domingos de manhã. Boa tarde àqueles que vão nos assistir nas reprises às quartas e sextas às 15h30. Estamos recebendo hoje aqui na House Decor uma dupla fantástica, meninas sensacionais, Natália Lara e Tayana Meng. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Pessoal, eu vou começar aqui a nossa conversa dando uma oportunidade para a Natália conseguir falar um pouquinho aqui com a gente, porque a Tayana, para quem conhece, é super extrovertida, nossa, é uma pessoa assim realmente que eu me identifico bastante, claro que me identifico a Natália também, e essa brincadeira é justamente para conseguir mexer com elas. Eu quero que os nossos convidados sintam-se sempre muito à vontade. Isso aqui é uma conversa informal, uma conversa entre amigos. Então, Natália, se você puder explicar um pouquinho para nós como que uma engenheira e designer e uma designer se unem numa sociedade e conseguem trabalhar bem em conjunto, e como e quando começou essa grande parceria entre vocês? A parceria profissional mesmo, nosso escritório, começou há um ano, está fazendo um ano de escritório agora. A gente se conheceu um pouquinho antes, né, uns 6 meses antes. Eu fazia alguns trabalhos para a Tayana, eu trabalhava para ela, na verdade. E aí a gente foi criando amizade, foi criando laços, e ela entendendo o que eu tinha como objetivo e eu conversando muito com ela, e a gente acabou se unindo, né? Trabalhar com uma engenheira, uma designer muito engenheira, Legal. Desafiador. Achei que você ia falar que era fácil. Não, é desafiador. É fácil, eu sou mó tranquila. Não, o que as pessoas vão pensar? Não, ela é muito tranquila, mas ela é a pessoa que fala não. E eu acho que todo casamento tem uma pessoa que é a razão e a outra a emoção. Sim. E eu acho que a gente é realmente um casamento, né? É verdade. A gente se une e a gente consegue se completar porque nós somos totalmente diferentes. E assim, antes da Tayana começar a falar aqui para nós, Tô quietinha. é exatamente isso. É bonito de ver vocês duas, não só trabalhando juntas, mas complementando uma o que falta na outra, respeitando muito uma a outra. É pena que não dá pra gente mostrar assim a nossa conversa aqui em bastidores. Eu as conheço já faz uns 3 anos, mas assim é muito bonito, é muito legal, é recíproco, é verdadeiro, tem carinho, tem amor, tem sentimento, e eu acho que é uma química muito legal para que as coisas deem certo, para que cada uma de fato respeite o que tem de melhor a outra, né? Porque aí sim vocês oferecem o melhor para o seu cliente, para os seus clientes. Agora sim, Tayana, a sua visão disso, por favor. Tô tão quietinha aqui. Hoje eu tô tão tranquila. Eu tava até estranhando. Não, porque senão ela não fala, né? É verdade. Então vou fingir que eu sou a parte tímida. Na realidade, falando de escritório, assim, eu acho que a nossa união, que ela falou de casamento, é muito disso. É desafiador, não é fácil, né? Mas a ideia do escritório era justamente crescer e poder dar para o nosso cliente um resultado final muito melhor, né? Então, eu trabalhava sozinha, né? Eu comecei sozinha, mas sozinha eu não tinha metade da criatividade que a Natália tem, né? Então, a ideia do nosso escritório é poder unir aquilo que eu tenho de melhor e o que ela tem de melhor. Óbvio, falar, é fácil, não é fácil. Sai quebra-pau, a gente briga, aí uma quer fazer de um jeito, outra quer fazer de outro, e ela escolhe, eu falo que é caro, por isso que ela fala que eu digo que não, porque algumas ideias são caras, eu falo, não dá, isso tá fora, porque eu tenho realmente uma preocupação muito grande, assim, com a planilha do meu cliente, Engenheira. com o dinheiro do meu cliente, onde que ele vai investir, para que isso dê certo, né? Quando a gente faz uma primeira reunião, antes do cliente nos contratar, eu sempre sento com ele, explico como funciona, eu quero que ele entenda o processo e fique tranquilo, mas eu preciso
administrar esse investimento para que ele tenha dinheiro, para que eu traga ele aqui na House Decor, para a gente colocar as cortinas, o tapete, as almofadas, o papel de parede, que são tão importantes para nós, né? Quanto a iluminação, o revestimento, o rodapé. Então, tudo para nós é essencial. Então, não tem um item dentro do projeto que a gente diga, ah, não, isso não é importante, pode ser feito depois. Mas é extremamente prazeroso. Eu não conseguiria hoje imaginar a minha carreira profissional ou imaginar ter o meu escritório sem ela, sem as meninas, sem equipe. Assim, isso mudou completamente. Acho que os resultados, o dia a dia, né, e tudo mais que a gente tem como objetivo. Muito obrigado, realmente é muito legal ver uma parceria como essa. Isso reflete de fato no trabalho de vocês. Sim. É nítido isso, né? E o envolvimento que vocês têm também de uma forma ainda mais completa com o cliente de vocês, porque a Natália fica na parte mais criativa, né? Sim. Tendo as ideias, o conceito, e você mais ali na obra, na pegada, visitando também as lojas, os parceiros, contato direto com o cliente. É realmente uma junção muito importante. E para vocês ainda que não conheciam a Tayana e a Natália, eu fiz questão de mostrar realmente isso, porque para mim é o grande diferencial do trabalho de vocês, é o grande diferencial de vocês e é super verdadeiro. Então, parabéns. Eu queria também que vocês contassem para nós como que vocês idealizam o projeto, como que nasce o projeto, se realmente é na planilha, se é com a Natália na parte criativa, se é uma junção. Eu acho que é um assunto interessante que a gente pode discutir hoje. E aí, peguei você de surpresa? Um pouco, né? A gente sempre faz um briefing com o cliente para entender quais são as necessidades dele. Eu procuro muita referência, mas basicamente o projeto, a gente fala que eu fico com a parte criativa, mas na verdade a gente senta para fazer junto. Até porque eu preciso também que ela me fale, olha, vamos colocar o ar-condicionado nesse lugar, tirar essa parede ou colocar essa parede, e o que fica bom, o que não fica. Porque assim, por mais que ela seja engenheira, ela também é designer e ela tem essa outra visão também, né? Então eu acho que quando não daria para eu fazer sozinha. Claro. Tá? Então a gente faz isso com uma boa conversa. Mãos. Exatamente, a 4 mãos. Né? E aí a gente faz a apresentação para o cliente, né? E aí depois ela vai para a parte de fazer todos os projetos executivos, aí fica mais para ela e para as meninas, né, Thay? Ela editou algumas coisas, tá? Verdade. Ela encurtou, né? Ela encurtou, ela resumiu, o que é bom. Completa, então. Completa só vou acrescentar. Assim, ela estuda muito, tá? Embora às vezes as pessoas acham que fazer design é algo simples, né? E que você vai lá, escolhe a cor que combina com o que, tá extremamente longe disso, né? Então, assim, a parte de interiores, de design, de acabamento, de tendência, ela estuda 3 vezes mais do que eu. Né? Então tem sempre uma preocupação, assim, existe realmente, a gente faz uma reunião de briefing, faz um briefing e ela senta com o cliente, entende o que ele quer e aí ela começa a estudar referência, eu falei para ela, para de estudar referência, vai ficar louca. E atrás, né, daquilo colocar e realmente, aí a gente monta junto, a Natália tem muita noção de custo, né, ela veio da área de móveis planejados, então são anos de experiência trabalhando com isso, então já... Minha amiga Tereza, eu adoro. Ela já tem uma boa noção de quanto custa, né, do que fazer, e assim, uma das coisas que mais me chamou a atenção na época, quando a gente resolveu abrir o escritório junto, assim, eu tinha todo o conhecimento técnico que eu precisava, óbvio, já fazia isso para lidar com reforma, projetos e tal. Só que a Natália tinha a dinâmica do dia a dia, por exemplo, de fazer, sei lá, 30, 40 projetos no mês, nem sei quantos projetos eles fazem, às vezes, numa loja de planejado para efetivamente vender, sei lá, 6, 10, não sei quanto vende. Mas isso exige do profissional, ao meu ver, uma criatividade muito grande, porque você faz um projeto que você não foi contratado para fazer e você precisa criar, encantar. Então, assim, ela tinha habilidades que eu não tinha e eu sabia o quanto isso ia tornar o resultado final, assim, espetacular.
né? O que de repente era bom ia ficar muito melhor. E a gente trouxe isso para dentro do escritório, né? Então, quando os clientes nos contratam, desde a ideia do que é melhor para ele, dos móveis, até o porcelanato, até que ela brinca, né? Eu estudo as normas técnicas, as ABNTs, as NBRs, né? As NBRs, para poder ajustar, para fazer funcionar. Foi por isso que eu chamei essa dupla fantástica para conversar. Realmente é sempre muito agradável a conversa, muito enriquecedora. Vou pedir um tempinho para vocês, 1 minutinho, a gente já volta aqui para o nosso segundo bloco. Obrigado. Voltamos, podemos conhecer no primeiro bloco um pouquinho da história dessa dupla aqui formidável. Muito obrigado por dividir com a gente. Eu já conheci a parte da história, mas o interesse, o intuito desse nosso programa é dividir com você, com o nosso público, um pouquinho aqui da história, da trajetória dos nossos parceiros. Nesse bloco eu vou falar um pouquinho aqui com vocês sobre o nosso momento presente, o momento presente de vocês, nas obras, clientes. E pedindo também para vocês destacarem um pouco, que eu acho também que é um diferencial legal do trabalho que vocês fazem, dessa parceria com o Marcelo, que é marido da Tayana, da Mix Engenharia, é a empreiteira que trabalha junto com a dupla. Sim. E que eu acho que colabora bastante também, penso que colabora bastante com o trabalho e com o resultado. Por favor, Tayana. Primeiro eu vou mandar um beijo, porque acho que ele está me assistindo. Beijo, te amo. Eu atormento a vida dele todos os dias, coitado, trabalhar com a esposa. Eu tenho certeza que não deve ser fácil. Mas assim, é um grande diferencial, né? O Marcelo é meu parceiro há muitos anos, né? Antes mesmo de eu conhecer a Natália, a gente já fazia obra junto. Na verdade, a gente vem da construção, né? Antes de partir para a parte de interiores. Assim, não consigo imaginar, não estaríamos aqui, provavelmente, conversando com você. Eu não teria chegado até aqui se eu não tivesse ele na retaguarda, né? E isso é um grande diferencial do nosso escritório, a gente sabe, porque assim, ele que executa 100% dos nossos projetos. Então, ainda assim, é muito trabalhoso administrar, acompanhar, né? Eu gerencio planilha, compra de material e N coisas, mas é muito mais fácil saber que ele está lá, que ele está cuidando da obra, que ele está tocando equipe, que ele vai fazer funcionar, que ele vai entregar exatamente como a gente idealizou, né? E de todos os prestadores de serviço que a gente tem envolvido numa reforma de interiores, normalmente a parte de mão de obra, de empreiteira, é a mais desafiadora, né? E essa pra gente é a parte mais tranquila, é aquela que a gente sabe que tá ok, dentre tantos outros parceiros que a gente tem, como a House, por exemplo. Esses dias até falei pra Giane que ela tá
ela foi promovida, mas ela tá me abandonando, né? E ela tá assistindo. Pra te atender melhor. Eu adoro. E ela me mandou uma mensagem falando que estava indo pro comercial. Eu falei, você vai me abandonar? Porque para mim, né, eu que cuido do agendamento, do gerenciamento. Então, assim, a gente vem com o cliente, a Natália escolhe o papel, né, o tapete, o acabamento que for. E aí eu vou sincronizando a data. Então, ter parceiros, né, que eu sei que eu posso falar, vir aqui comprar o produto e falar, olha, 10 de setembro eu preciso que você entre instalando o piso, né? A gente entregou agora recentemente um apartamento no Quantum. Sim. Ficou incrível, projeto lindíssimo. O piso inteiro do apartamento é da House e assim, ter datas, né? Ter parceiros que estão ali com a gente. Então, sem dúvida, a Mix Engenharia, a empreiteira, né? É um diferencial, mas como tantos outros. Porque além da Giane, vocês têm agora a Vitória, que vai ela me chamou de vocês com o maior carinho, como a Giane cuidava. Você sabe que eu acelerei ela, né? Quem é a Vitória? Ela me mandou mensagem, eu falei, eu espero que você seja tão boa quanto a Giane. Ou um pouquinho melhor. Ela deve ter ficado assustada, tadinho. Eu já falei isso pra ela antes, é uma responsabilidade grande, né? Mas esse é um diferencial também, acho que bem grande da nossa empresa. Esse cuidado, esse carinho com cada colega, com cada parceiro, com cada cliente e a responsabilidade de fato de buscar ao máximo o cumprimento do prazo, a realização do trabalho. Que bom que vocês reconhecem isso. Eu só ia fazer aqui um adendo. Marcelo, vou te aguardar aqui em breve. Sei que você é tímido, acho que você tem uma conversa aqui comigo para você conseguir mostrar. Essa eu quero ver. Mais que eu. Vocês verão que ele vai poder mostrar o ser humano fantástico que ele é e o profissional também diferenciado. Vai ser um prazer te receber aqui. Eu também acho legal, é um diferencial que vocês possuem. Vocês também integram no negócio de vocês a parte imobiliária, tá? Sim. Eu gostaria, Natália, você consegue falar um pouquinho para nós sobre a Mix nessa parte de imóveis? A Mix também nos ajuda bastante nessa parte de imóveis, assim, é uma integração, às vezes, agora mesmo aconteceu, né, Thay? A gente estava com uma cliente que vai precisar sair do imóvel para a gente poder fazer a reforma dela. Sim. É um apartamento bem grande, é uma cobertura bem espaçosa, que vai ser uma obra grande, né? E assim, a gente vai lá nas meninas e olha, eu preciso de um apartamento de 3 dormitórios e tudo para dar conta de uma família, assim, estruturado, tá? E as meninas correm atrás e conseguem isso pra gente. Então eu acho que, assim, ter uma imobiliária também ali trabalhando com a gente, ali do ladinho, tem todo esse auxílio, elas dão todo esse auxílio pra gente também, né? Eu percebo isso desde o começo, uma empresa bem moderna, uma sociedade bem moderna. Vocês vejam, arquitetura, decoração, interiores, a parte de engenharia, a parte de imóveis. Então essa sinergia que existe entre nós também, existe entre as nossas empresas, que da mesma forma que vocês oferecem várias soluções, vários serviços, a nossa empresa, a House Decor, também vem caminhando na mesma direção. Eu acho que é uma solução muito inteligente, muito moderna, mas que exige de fato muita responsabilidade, né, Tayana? Acho que ao longo dos anos a gente veio um degrau de cada vez, né? Não comecei tudo aleatoriamente ao mesmo tempo. Então, primeiro a imobiliária, e isso se estruturou e aí a gente criou uma equipe, né, eu e o Marcelo, e isso hoje flui bem. A minha filha já está à frente, legal, né? Sabia. Ela está tocando. Conheço, mas não sabia que ela tava lá. Eu tenho mais 2 sócios hoje que me ajudam também, porque eu já não consigo mais estar à frente dos atendimentos e tal. E aí depois veio a engenharia, e aí a gente integrou, porque eu tinha clientes da imobiliária que precisavam, né, da parte de engenharia, e aí eu vim com o Marcelo, a gente estruturou, o Marcelo hoje toca isso super bem, e aí agora veio a parte de arquitetura de interiores e veio a Natália. Então assim, um degrau de cada vez, mas eu gosto de trazer soluções, assim como você, né? Você é um empresário que eu admiro muito, né? Gosto muito de conversar com você, eu gosto de aprender com você, né? Quero me inspirar e quero crescer e acho que você é um grande exemplo. Os clientes, o mercado precisa disso, o mercado precisa de solução. O cliente não tem tempo, né? O cliente que nos contrata, ele quer solução, ele não quer perder tempo. Então, se ele vai reformar o apartamento dele, ele precisa de um lugar provisório para morar
A gente tem. Então a gente aluga um imóvel, uma solução, reforma. O cliente comprou o apartamento na minha imobiliária, esse apartamento precisa de reforma, porque às vezes em Santos tem muito apartamento antigo. A gente entra com a reforma. Então a gente vem com a sinergia sempre no intuito de quê? De poder atender os clientes. E mais do que isso, assim, você não perguntou, mas, né? Você pode falar, fica à vontade. O sonho, acho que o grande objetivo é poder criar equipes, ajudar pessoas, né? Transformar pessoas. Para mim é tão gratificante quando eu tenho um estagiário, um auxiliar, e ele entra como estagiário, ele evolui, ele aprende, ele sabe, e às vezes ele vai voar. E eu falei isso esses dias, porque os passarinhos crescem e tem que voar. E eu fico extremamente orgulhosa, como hoje, de repente, um dos meus sócios, um ex-funcionário meu, tenho 2 sócios que foram meus funcionários, um deles começou comigo como jovem aprendiz. Que legal. E há 5 anos atrás, e hoje ele é meu sócio. Temos muita sinergia, muita identidade, isso é latente. Sim. Acho que é por isso que somos grandes parceiros. Você citou a Jeane, está há 17 anos conosco. E a Dani, tá? Dani, Dani é uma minha fofa. irmã, Viviane, que trabalha conosco. Nós vamos agora para o último bloco, conversa sensacional, muito obrigado. E no último bloco vocês vão ter um pouquinho mais dessa dupla. Obrigado. Sejam bem-vindos novamente à House Decor, uma empresa que há 12 anos oferece a cada dia mais para você. Hoje nós vamos falar sobre iluminação. A iluminação realmente é algo que faz com que tudo ganhe valor, tudo apareça, que os ambientes fiquem muito mais harmônicos, muito mais charmosos. Não adianta ter um grande papel de parede, um grande móvel, um excelente revestimento se você não tem a iluminação adequada à disposição no ambiente. A iluminação faz com que os nossos produtos tenham vida, tenham valor, tenham sentimento, e espero que vocês observem isso aqui nas nossas gravações. Curtam e compartilhem e comentem nas nossas redes sociais e visitem a House Decor. Mas a gente está indo aqui para o nosso último bloco, uma conversa deliciosa, acho que bastante enriquecedora para todos vocês também, conhecendo um pouquinho mais aqui do trabalho dessa dupla tão carinhosa, tão entrosada. E nesse último bloco eu vou pedir para vocês falarem um pouquinho sobre seus sonhos, suas metas, seus objetivos, o que vocês ainda pretendem alcançar nesse ano, ano que vem, na vida. Por favor. Vai, Natália. A gente já conseguiu bastante coisa, mas é o começo. Sim. A gente sempre sonhou bastante, a gente é muito sonhadora, na verdade. O começo do relacionamento foi falando sobre sonhos, né? Então a gente sonha bastante e bem alto, mas é um alto onde a gente pensa no que a gente vai trazer em todo mundo que vem junto, sabe? Na questão de parceria, de tudo isso. E a gente está no começo, Sim. Muitos degraus. Estabeleçam devagarzinho. Metas. Quando eu bato, eu dobro a meta. Legal. E é assim que a gente trabalha. É assim que a gente trabalha. Exatamente assim. Mas com respeito com as pessoas. Sim. Total. É assim, eu sinto que vocês são família, né? Isso. Somos. Somos Vocês muito são amigas, família. inclusive, né? A gente é... Eu digo que é uma irmã, assim, Sim. que a vida me deu. Ela e o Marcelo fazem realmente parte da minha família. Sim. A minha mãe é apaixonada pela Tayana, de Não verdade. vale chorar. Chega, tá bom. Não, vocês realmente são pessoas É isso. apaixonantes, né? Sonhadoras, realizadoras. Sim. É sociedade, mas é família. Sim. Respeito, reciprocidade. Eu só tenho a dizer para vocês assim, parabéns. E
todo o sucesso que vocês têm é fruto do trabalho de vocês, Sim. de toda essa aglutinação, de todo esse envolvimento, de toda essa energia, né? Isso é muito legal, isso passa para nós, né? Na realidade, assim, é amizade, é família, é sentimento. Acho que é muito mais do que o trabalho, É sonho. né? É sonho. muito mais. A gente sonha junto. Sonha. Né? A gente cresce junto e acho que a gente leva muita gente junto, né? Graças a Acho que é Deus. por isso que vale a pena. São histórias muito semelhantes, né? Sim. De Sabe vocês. que a gente tá pagando mico, né? Não. Na televisão. Não. E assim, eu Não era pra me muito fazer feliz chorar. em fazer esse programa que eu Sim. me propus a fazer, para de fato evidenciar, prestigiar os nossos parceiros, que são muito especiais, Sim. porque a gente de fato aproxima aquelas pessoas que a gente tem semelhança, né? Sim. E não que a gente tem diferença. E nós temos muitas emoção, sentimento, esse trabalho em família, sonhar, não um sonho sozinho, mas um sonho pelos outros também. Então, poxa, parabéns. Vocês que são super premiadas, como eu já disse. Eu, inclusive, hoje, no final da nossa conversa, vou entregar para essa dupla, Meng e Lara, uma premiação do Núcleo Casa, do qual nós somos associados, para de fato reconhecer ainda mais e perante ao nosso público e ao público de vocês o excelente trabalho que vocês fazem com toda a dedicação, todo o carinho, todo o envolvimento. De fato, vocês brigam pelos clientes de vocês, tá? É muito bonito. Então, gratidão, a emoção de vocês acho que gratidão a nossa, né? Muita gratidão mesmo, muito obrigado. Assim, eu fui muito bem recebida na House Decor desde o primeiro dia que eu cheguei aqui. Posso te dizer com toda a certeza do mundo que no primeiro dia que eu pisei aqui, eu não fazia a mínima ideia de como escolher um papel de parede ou de como calcular o papel de parede. Então, assim, gratidão a vários parceiros, vários fornecedores, mas assim, a gente aprende com o tempo, a gente aprende com a experiência. Eu brinco que, né, os projetos hoje são melhores do que os de ontem e os do ano que vem vão ser melhores do que esse. Mas é assim, é a parceria, é a ajuda. Então a gente chega aqui, a gente não conhece tudo, porque não dá para conhecer tudo, né? Cada um no seu quadrado. A gente tenta aprender um pouco de cada coisa, mas poder vir aqui e saber que eu tenho uma menina que vai me ajudar com a iluminação, que vai me ajudar a escolher o tecido adequado para o meu cliente, o estofado, o mobiliário. E assim, eu tenho uma gratidão gigante pelas pessoas, né? Cada prêmio, cada reconhecimento, mais que prêmio, cada projeto. Ele não teria metade do resultado que tem se a gente não tivesse ajuda. Por isso que eu falo, o bastidor é tudo, né? Sim. A gente aparece, ganha o prêmio, tira foto. Parece que é fácil e que a gente fez sozinha, mas não foi, né? Nunca é fácil. Nunca. E nunca fazemos nada sozinho. Então, eu finalizo hoje o nosso programa, que, como eu disse já em programas anteriores, poderia durar 6 meses, 1 ano, uma Sim. vida, porque de fato a gente tem assunto, papo para uma vida inteira. Agradeço a audiência, agradeço vocês duas, foi enriquecedor, e aguardem o próximo programa. Obrigado vocês. Obrigada. Parabéns. Obrigada. Do Núcleo Casa, da House Decor, de todos os parceiros, de todos os clientes, que vocês fazem um trabalho belíssimo na nossa região. Parabéns. Obrigada. Mostra aqui para o público. Trabalhar com uma engenheira, uma designer, muito engenheira. Legal. Desafiador. Achei que você ia falar que era fácil. Não, é desafiador. É fácil, eu sou mó tranquila.
Não. O que as pessoas vão pensar? Não, ela é muito tranquila, mas ela é a pessoa que fala não. E eu acho que todo casamento tem uma pessoa que é a razão e a outra a emoção. Um degrau de cada vez, mas eu gosto de trazer soluções, assim como você, né? Você é um empresário que eu admiro muito, né? Gosto muito de conversar com você, eu gosto de aprender com você, né? Quero me inspirar e quero crescer. O cliente que nos contrata, ele quer solução, ele não quer perder tempo.